Discussão única do processo 053, de 7/4/2014, projeto de lei 09/2014. Altera a Lei 5.498, de 7 de julho de 2010, que estabelece a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, os cargos de provimento em comissão, as funções gratificadas e dá outras providências. Amplia o número de funções gratificadas na Secretaria de Finanças. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Eu só queria fazer alguns comentários, então vou fazer por aqui mesmo. Eu vejo que essa função gratificada, ela está dividida em duas, que é a função 1 e função 2, em que no primeiro ano, a FG, no caso 1, ela vai ter um acréscimo de R$ 674,94. E a função 2, R$ 462,12. Então, serão 6 gratificações para 6 de cada, né? Então, no total são 12. E nisso eu acho que é positivo realmente essa questão de você estar dando melhorias para o funcionário, no sentido de que realmente ela possa estar tendo uma melhor remuneração. Só que nisso tudo, eu vejo que também não é só isso que seria interessante. Eu acho que o interessante mesmo é que se houvesse uma melhoria para os funcionários, geral. Haver uma requalificação no caso. Com isso, você teria com que assim, mais pessoas, aliás, todos os funcionários, tivessem uma melhoria. E não somente de 12, como está sendo falado. Eu sei que é a Secretaria de Finanças, mas eu acho que mais gente poderia estar sendo beneficiada nesse sentido. Porque assim, né? Hoje um salário de um operador, de um motorista, que eu falei outro dia, de R$ 900 é muito pouco. De um guarda civil também. Agora, também tem o outro lado. Eu acho que essas pessoas que têm função gratificada, eles também têm algo a mais a fazer também. Então, e outra, esses valores que eu mencionei anteriormente, eles não vão ser incorporados no momento da sua aposentadoria, por exemplo. Eles vão ter temporariamente. Ou mesmo pode ser retirado a qualquer momento. Então, se você tem uma função gratificada como essa durante um período, e muitas vezes a pessoa, achando que ela vai ter por bastante tempo, ela acaba fazendo praticamente um planejamento. Nesse planejamento, ele já coloca esses valores, e com isso, você muitas vezes, quando você retira isso aí, você começa a ter problemas de estar pagando seus compromissos futuramente. Então, o que eu vejo que é positivo, tá? Não vou negar com relação à FG, mas eu acho que seria melhor mesmo se melhorasse essa questão dos salários, ou seja, reclassificar as pessoas no caso, aliás, reclassificar as vagas no caso. Esse é o meu, mas o meu voto é favorável em cima desse projeto. Senhor presidente, eu vou fazer também aqui uma colocação. O vereador Edgar está certinho, é justamente o que nós vimos conversando. O salário, de modo geral, ele é pequeno do funcionário público. O funcionário está sendo arrochado cada vez mais por esse governo. E que se diz, inclusive, se diz Partido Trabalhador. Mas, pesquisando em várias prefeituras da nossa região, não tem uma prefeitura que se iguala ao percentual que vai para a folha de pagamento em cima do que se arrecada. O percentual aqui está bem abaixo daquilo que pratica várias prefeituras da nossa região. E o que significa isso? Que está arrochando nossos funcionários. E aí vem a motivação. Não tem motivação o funcionário, que é o caso, como diz o vereador Edgar,
em São José dos Campos, o guarda municipal ganha quase R$2.000, aqui é 1.100, 1.100 de pouquinho, do motorista, e aí vai. Então, não está existindo uma valorização. Agora, existe uma preocupação muito grande. Se um determinado funcionário efetivo, de carreira, ele está junto ao partido que está governando hoje, que é o PT, então ele pode, você então pode estar junto, você está junto comigo, então eu espero que não seja isso, eu espero que realmente seja da parte técnica, um mérito, um merecimento por serviços prestados e não por política, porque se for por política aí complica, porque como eu estava falando, você então é do nosso partido, ou então está apoiando o nosso partido, então eu vou dar uma função gratificada para você, que é aquele valor a mais do seu salário. A partir do momento que você pisar na bola, vamos dizer, eu te tiro. Então a pessoa acaba ficando amarrada à orientação partidária. Eu espero que não leve para esse lado. Eu espero que, porque tem muitos funcionários que exercem até uma função a mais do que um outro, e que por mérito ou realmente pelo aquilo que ele merece, né, ele teria que ganhar um pouco mais, então é dada a função gratificada. Isso é extraordinário e isso é bom no sentido de valorizar aquele funcionário que está exercendo aquela função a mais. Mas eu espero que não leve para o lado da política. Fica difícil, conversamos até eu, o vereador Fernando, Valmir, o Edgar, fica difícil votar contra alguma coisa que vá favorecer algum funcionário público efetivo. Então, eu vou votar então favorável também, mas eu espero que utilize essa função gratificada, esse valor a mais para funcionários que exerçam algum serviço a mais e que tenha realmente o mérito de estar ganhando, fazer justiça com aquele funcionário no sentido de dar um valor a mais para ele pelo mérito dele. Então, eu espero que leve para esse lado e não pelo lado político. E, inclusive, antigamente, porque hoje o sistema da prefeitura é um sistema estatutário que chama, onde o funcionário efetivo ele tem estabilidade de emprego. Antigamente, bem antigamente, era o sistema CLT. Então, o prefeito demitia e também admitia quando ele queria. Vamos admitir funcionários. Agora, se aquele determinado funcionário que foi admitido, estava trabalhando na prefeitura, exercendo a função, exercendo bem, só que ele não estava compatível com as ideias do prefeito, no sentido partidário, ele era demitido. Então, é essa a preocupação. Então, quando veio o regime que foi mudado para estatutário, hoje, então, não tem esse tipo de coisa, de perseguição, mandar embora. Ao contrário, eu e o vereador Itamar fizemos um projeto contra o assédio moral, que não pode existir o assédio moral, mesmo para esse funcionário que, eventualmente, venha a ter esse benefício, que é a função gratificada. Ele não pode receber assédio moral de forma nenhuma. Ele está recebendo, que é o objetivo do projeto, por mérito dele. E se ele tiver algum assédio moral, aí complica. Não é verdade, Tamar? Então, não pode ter. Então, oxalá, use esse projeto que vai ser aprovado hoje em benefício de algum funcionário que realmente tenha o mérito e faça justiça com esse funcionário. Meu voto também é favorável. O projeto está em discussão, só que eu queria pedir a gentileza de lembrar, a matéria do projeto é exclusivamente alterar o valor da função gratificada. É isso que é a matéria do projeto. Mas trata de servidor, eu vou falar tudo que se relaciona a servidor, a gente desrespeita o regimento interno. A matéria está tratando apenas da alteração do valor da função gratificada. E do número também, desculpa, do número. Se a gente discorda desse número ou não, vamos discutir isso. Esse é o tema do projeto de lei. Por favor, vamos nos ater ao que está no projeto de lei. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu só quero complementar as palavras de Vossa Excelência, porque nesse projeto nós não estamos discutindo benesses para o servidor, benefícios para A, B ou C. Nós estamos falando em valorização, que é o discurso que a gente sempre faz aqui, de valorizar o servidor. Então,
Quando eu ouço essas questões, olha, espero que não faça benefício com A, B ou C, aí sim nós estamos entrando no campo da política, na subjetividade, porque daí a gente está deduzindo algo. Então, ou a gente tem uma postura ou tem outra postura, porque se a gente está brigando tanto para valorizar o servidor, esse é um projeto para valorizar e não fazer disputa política. Porque, para quem não sabe, toda função gratificada está regida em lei. E a função gratificada não é para chegar, eu gosto do Paulinho, eu vou dar uma função gratificada para o Paulinho. Não. Está na legislação. Paulinho tem que ser um líder de equipe, tem que ser um supervisor, um coordenador. É para isso que serve. Então, se nós temos um motorista que é responsável pela organização, pela logística dos demais motoristas do setor, ele sim é a pessoa que vai poder receber essa função gratificada. Então, só quero lembrar que esse projeto altera o número e ele serve somente para servidor de carreira, não é para servidor comissionado. O que nós esperamos que vá acontecer lá na frente e que realmente vai resolver ou minimizar essa disparidade salarial é a reforma administrativa. É a reforma administrativa. Aqui a gente pode dizer que é uma adequação funcional. A gente está adequando um setor da prefeitura para que os funcionários se sintam mais motivados a trabalhar cada vez mais pela nossa cidade e recebam por algo que eles fazem extra atribuição. Quando ele passou no concurso, estava lá como atribuição, fazer isso, isso, isso e isso. Agora ele tem que fazer um pouco mais, só que ele não vai fazer de graça. Então, por isso que nós temos que aumentar a função gratificada. Da FG1, nós temos na Secretaria de Finanças 6. Nós estamos ampliando para 12, então um aumento de 6. Na FG2, nós temos hoje 7. Nós vamos passar para 13, então um aumento de 6. No total, nós temos mais 12 pessoas, servidores de carreira, que estarão recebendo, por mérito, uma função gratificada. Então, gostaria de deixar esse esclarecimento, porque eu acho que a gente tem que cobrar, sim, do prefeito a reforma administrativa, para não fazer isso de uma forma segmentada. Hoje faz a Secretaria de Saúde, amanhã faz a Secretaria de Educação, depois de amanhã na Secretaria de Finanças. Não é isso. Vamos resolver. Chegou no estágio que a gente precisa, com muita maturidade, discutir. Só que todo mundo aqui já sabe que não vai conseguir beneficiar todas as categorias. Uma ou outra categoria vai ter, talvez, um aumento real irrisório, ou até mesmo não ter aumento. E aí não dá para a gente chegar para esse servidor, porque se isso for feito, vai ser feito com base em estudos, com base no que acontece na nossa região, com base em piso salarial. Então, a gente não pode chegar e falar assim, não, mas eu acho que você tem que receber mais. Por quê? Porque se for para ele receber mais, aquele outro que tem direito vai ter que receber menos. E aí nós vamos estar fazendo justiça? Não vamos. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês e, desde já, manifestar favorável a esse projeto de lei. Eu quero apenas fazer algumas considerações, respeitando, é claro, o ponto de vista do Maurício, do Hernani, mas eu acho assim, aqui na justificativa está bem clara quando diz o seguinte, a ampliação do número de funções gratificadas, FG1, de 6 para 12 e FG2 de 7 para 13, se faz necessária em razão do aumento do número de contribuintes que passaram a comparecer na diretoria da administração tributária após a reestruturação e modernização do sistema da dívida ativa, orientado para a eficiência, eficácia e qualidade do controle e na cobrança judicial e social dos créditos inscritos na dívida ativa. Eu realmente, o salário desse pessoal que trabalha nesses departamentos realmente é muito pouco, é muito pequeno. E esse aumento do FG1 e FG2 realmente vem, sabe, Maurício, estimular esses que atendem a nossa população com a maior simpatia do mundo, maior respeito, você entende como é que é? E realmente, eu acho que esse aumento de 12, né, 12 funções gratificadas, 12 funcionários, é interessante sim, porque eu vi, inclusive eu estava atento aqui, vendo aqui,
que para o ano 2014, né, o impacto é o seguinte: a FG1 são 674,94, a FG2 é 462. Isso é sendo uma quantidade de 6 e 6, 12, isso para 10 meses. E realmente, porque até um estímulo para esses que realmente ganham muito pouco e exercem uma função importantíssima no setor da administração. Portanto, eu sou favorável a esse projeto de lei. Sim. Aquelas meninas trabalham. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, para contribuir também com esse projeto, o que acontece é o seguinte: às vezes a gente vê também coisas falando do regime interno, que está fugindo do assunto e tal, mas a gente tem que fazer alguns comparativos, não tem como. Precisamos fazer uns comparativos. Olha só o impacto aqui, o impacto desse projeto. 12 novos, tá? 12 novos função gratificadas, tá? Na Secretaria de Finanças. Então, vamos pegar só o número de 2015. Nós vamos ter um impacto no orçamento de R$ 97.332. Tá? Vamos arredondar isso, 97 mil, um exemplo. Tá? Então, esse é o impacto que a máquina vai sofrer, tá? Com relação ao quê? A dar benefício a 12 trabalhadores. 12 trabalhadores. Agora, olha o comparativo, né? Perceba o seguinte: como que as coisas são injustas. E a gente tem que fazer esse comparativo. R$ 97 mil o impacto aqui. Agora, recentemente, certo? Trouxe aqui na cidade, na festa da cidade, o Michel Teló para cantar, R$ 150 mil. Só para fazer esse comparativo. O que daria para fazer com esses R$ 150 mil? Daria para quê? Para beneficiar não só 12, mas quase 30 funcionários. Só em 2015. Então, sabe, como que a gente vai ser contra o trabalhador? Não tem como ser contra o trabalhador de forma alguma. Favorável ao trabalhador. Mas a gente percebe que o quê? Sabe, parece que só vem a nós, vosso reino nada. Né? Então, fica aqui o meu registro que o quê? Que precisamos mais de vontade política e precisamos de tomada com mais responsabilidade da nossa administração. Por quê? Porque os valores aí comparativos é uma aberração. Tá? Então, nós não poderíamos só estar contribuindo aí com 12 trabalhadores. Nós poderíamos estar contribuindo aí, quem sabe, sei lá, com 60 trabalhadores. Haja visto o derramamento de dinheiro que teve aí nas últimas situações que nós vimos na cidade. Novamente, comparativo. Não estou fugindo da matéria, que é a questão do carnaval, que é a questão da festa da cidade, e entre outras coisas. Tá? Então, sou favorável, sim, ao projeto. Parabéns aos trabalhadores. Né? Como disse o nobre vereador Maurício, né? Oxalá, né, que isso fosse... dê certo, que realmente não seja somente uma tomada política, eu acredito que não é, tá? Porque tem que colaborar com o trabalhador mesmo. Mas então você que está nos assistindo, que você entenda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, que o comparativo que eu fiz, né? Em 2016, por exemplo, aqui arredondou, R$ 104 mil. Tá? Então, eu vejo que o trabalhador realmente precisa ser muito mais valorizado. Tá? Então, fica a minha contribuição aqui. Senhor presidente, eu contribuí aqui também. Eu queria falar um pouquinho só sobre a gente dar cargo de função gratificada para as pessoas em todos os setores. Seria muito bom mesmo. Só que aqui nós estamos discutindo sobre da Secretaria de Finanças. Então, essas vagas serão para a Secretaria de Finanças. Então, cada secretaria tem sua quantidade de FG. Então, essa será destinada para a Secretaria de Finanças. Claro que gostaríamos muito que todas as secretarias pudessem ampliar
aumentar. Então, como diz o nobre vereador, o custo é muito alto. Então, temos que analisar com carinho cada setor, as condições financeiras também, para não haver um buraco. Outra coisa, função gratificada, a gente vai dar para algumas pessoas para ela que está desempenhando um trabalho melhor. E ela vai desempenhar muito mais ainda, porque ela está sendo beneficiada com uma função gratificada. Eu queria dar um pequeno exemplo de uma empresa, nós que trabalhamos, o vereador Itamar, outros que trabalharam em empresas, se tivesse uma função gratificada, como seria bom. Hoje, a empresa não tem. A empresa, a pessoa que ganha na CIPA, ela se acomoda. Ela diminui seu ritmo de trabalho. Então, esse exemplo que é a função gratificada da prefeitura, a pessoa vai se empenhar melhor, a pessoa vai querer se qualificar melhor cada dia mais, ser um líder, tá? Como diz o Hernani, a pessoa tem que ser um líder, tem que ser um coordenador. Então, é assim que tem que ser. A função gratificada é assim. Não é chegar a função, vou dar para fulano, vou dar para cicrano. Então, é essa comparação que eu faço com a empresa da acomodação do funcionário. Então, essa função gratificada vem, sim, bem em boa hora, vai beneficiar, sim, algumas pessoas. Seria bom se pudéssemos beneficiar todas, mas não podemos. Então, quero deixar aqui meu voto favorável a esse projeto. Também quero dar uma contribuição nesse projeto. Talvez as pessoas que estejam assistindo não entendam muito bem, ainda que o Hernani, com muita propriedade e didática, explicou ali quais são os objetivos da criação dessa função gratificada. Mas eu queria ainda acrescentar algo, que é uma questão da responsabilidade que o gestor público tem que ter, tendo em vista que há alguns impedimentos, e esses impedimentos, ainda que não sejam legais, eles acabam ameaçando um sistema que é a questão previdenciária da prefeitura. A criação da função gratificada, ela acaba sendo uma ferramenta necessária, porque você precisa melhorar as condições de alguns servidores que prestam um serviço, vamos dizer, extra, né? Aquele plus que a gente diz. Então, você cria esse dispositivo que, no caso, é a função gratificada. Porque o ideal, se eu perguntasse para os 13 vereadores aqui, eu tenho certeza que 14 iriam responder que são a favor de melhorar o salário do servidor. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas como que eu faço isso dentro de um sistema, né, que está fadado a criar uma bolha que vai explodir a qualquer momento? E aí vem a responsabilidade do gestor. E como que ele cria isso? Então, ele cria essa condição que é a função gratificada, que são algumas remunerações. Vamos deixar bem claro, não são benefícios, né? Salário, pagamento não é benefício. Pois não, Edgar, você quer uma parte? Tá. Então, isso mostra também, gente, uma responsabilidade do gestor, porque ele quer melhorar a condição do servidor público, mas ele, às vezes, é impedido porque ele corre o risco de criar um problema para quem irá ser o seu substituto no futuro. E a responsabilidade, ela tem que começar hoje. Porque nós conhecemos aí muitas cidades que estão numa situação caótica hoje. Pegamos casos aqui de cidades que tiveram suas contas de energia elétrica cortada por irresponsabilidade do gestor que saiu, né? Não pagou a conta. Então, eu acho que nesse sentido o prefeito Hamilton está de parabéns, porque essa estrutura que foi criada, ela vem a fazer o quê? Ela vem criar motivação para aqueles funcionários que a gente diz o seguinte: o cara quer realmente contribuir com a cidade, é aquele servidor que veste a camisa e fala assim, olha, eu sou capaz de fazer algo para que essa cidade melhore. E nesse projeto específico, essas 12 vagas que são criadas, elas são criadas justamente para quê? Para a questão do setor de finanças, na área justamente de arrecadação de tributos. Para quem tem boa memória, até pouco tempo atrás, existia uma empresa que era contratada pela prefeitura para que ela fizesse esse processo de cobrança de dívidas que ficam aí, entre aspas, né, perdidas, né? E às vezes o munícipe ele até quer pagar,
né? Não sabe como, não tem informação. Então foi criada essa estrutura e graças a isso, eu vejo muito o Maurício falando aqui que aumentou a arrecadação do município. Não tenha dúvida, porque hoje tem uma gestão séria que faz a coisa acontecer. Porque, infelizmente, antes da lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe como é que funcionava, né? O camarada ficava sem pagar, depois chegava num tempo, fazia uma lei de anistia. Ou seja, beneficiava-se aquele que... O cara que ficava devendo, né? O infrator. Era uma coisa absurda. Graças a Deus que essa lei que chegou, ela acabou com isso. E aí também deu poder para os gestores municipais criarem essas estruturas. E, recentemente, o que aconteceu? Viu-se que não era mais necessário ter essa empresa. Então, passou-se a utilizar a mão de obra da própria prefeitura. Então, são funcionários concursados, de carreira, que fazem esse trabalho de arrecadação para o município. Porém, nós sabemos que não existe essa função específica no quadro da prefeitura. Então, essas pessoas acabavam o quê? Sendo aproveitadas de uma forma sem uma contrapartida. E aí, essas funções gratificadas, essas 12 no caso, são justamente para contemplar essas pessoas que fazem um esforço a mais no intuito de melhorar as condições da nossa cidade. Portanto, é muito necessário. Nós sabemos que a cidade vem crescendo de uma forma aí muito positiva. Nós sabemos que o número de funcionários da prefeitura também, ele vem crescendo porque você precisa dar conta das tarefas do dia a dia para atender melhor o seu munícipe. E nesse sentido é natural que você também crie. Perdão, só que o meu tempo é um pouco maior. Então, que você crie também essa estrutura paralela para poder beneficiar essas pessoas, certo? Uma parte foi de Edgar ali, eu volto a falar. Não, aqui é somente uma correção que eu estaria fazendo aqui no impacto da folha, na primeira tabela, em que no número de meses fala 10, né? Então, eu não sei se isso é retroativo ou será esse ano, mas no caso nós estamos em abril, que eu saiba, são 8, né? Mas foi protocolado em abril. Mas como são 10 meses, da 13ª já está incluso aqui. Então talvez precisava retificar aqui essa tabela. Mas as férias estão aqui. Sim, Edgar. Porque nos outros, né, os outros anos é sempre 12. Então, Edgar, só dizer o seguinte, veja bem, ainda que essas funções gratificadas sejam criadas, não necessariamente elas precisam ser preenchidas. Então, essa estimativa, ela é uma estimativa maior, sempre você dando um respaldo maior, correto? Então, não há de ter essa preocupação, porque não quer dizer que vai ser retroativo. Inclusive, não há necessidade que se nomeie essas pessoas, só para deixar claro. Mas voltando aí, só para concluir meu raciocínio, eu acho que tem alguns questionamentos que não podem ficar sem resposta, senhor presidente, porque senão a gente parece que está ouvindo as coisas, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Essas questões aqui que são colocadas, por exemplo, de questões de aumento de salários, a gente tem aí um exemplo aqui de Taubaté, que é uma administração do PSDB, que não teve reajuste dos salários dos funcionários lá. O reajuste que foi dado esse ano é do ano passado. Entendeu? Mas, enfim, essa não é a questão maior. A questão maior, para mim, é dizer o seguinte: há de se melhorar as condições de alguns funcionários, porque esses funcionários, eles são pessoas que realmente fazem algo a mais, são pessoas que produzem algo mais e, portanto, necessitam de ser melhor remunerados. Pena que, infelizmente, o sistema vigente hoje, que é o estatutário, ele prejudica a possibilidade do gestor melhorar as condições de muitos, porque nós sabemos que existem muitas outras pessoas que fazem esse tipo de função. O senhor quer uma parte, Dinho? Eu gostaria de fazer uma parte rapidamente, apenas para salientar exatamente na linha que estava sendo dito, que, infelizmente, o sistema estatutário, ele engessa e não possibilita ferramentas relativas à motivação financeira do servidor. Como nas empresas tem a PLR, participação de lucros e resultados, a administração pública não tem essa possibilidade. A função gratificada é possibilitar que o servidor concursado, nenhum servidor de cargo de confiança recebe FG, ele possa receber por um trabalho a mais que ele esteja fazendo. Aqui nós estamos tratando de 2 secretarias específicas em que pese existir essa função gratificada, ela precisa, na verdade, ter um número de funções que podem ser dados dentro desse setor, e a gente está ampliando isso para que, nessas secretarias
possam haver, então, uma maior motivação financeira do servidor concursado. Acho que é uma ferramenta aí moderna de motivação do servidor e, por isso, eu adianto meu voto favorável no caso de desempate. Tá, e só para fechar o meu raciocínio aqui, também não poderia de deixar aqui uma manifestação em função de que quando você é um gestor público, você tem que olhar para todos os segmentos sem distinção. Por isso é que nós aprovamos aqui sempre um orçamento destinando o que é para cada área. E a área da cultura é uma área tão já prejudicada e tudo mais, e a gente fica triste, Fernando, quando você faz esse comparativo. Eu gostaria que na próxima sessão você usasse a tribuna e falasse para os mais de 40 mil pessoas que estiveram lá assistindo o show do Michel Teló e dizer para eles que você é contra o show, porque você acha que aquele dinheiro que foi pago para o Michel Teló deve ser investido em outra área. Eu acho que é importante você falar isso, porque as pessoas precisam saber o seu pensamento, porque é muito fácil, quando a gente está desse lado aí, fazer esse tipo de comparação, mas quando você está sentado lá, você tem um segmento, fala para o pessoal do Carnaval que você não gosta disso. É só essa a minha manifestação. O senhor me permite uma parte, vereador? Claro. Já falei isso várias vezes, vereador, não preciso reforçar, já falei. Tá bom? Então tá bom. Importante Obrigado, que a população saiba que o Fernando vereador. é contra a cultura, Pela ordem, é contra o carnaval. vamos nos Certo? ater ao Muito tema obrigado. do projeto de lei, por Entendeu? favor, pela ordem. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Então, muitos servidores públicos, eles têm a tarefa é muito difícil, as atribuições são difíceis, e tarefa, eu imagino a Secretaria de Finanças, todas as secretarias são difíceis, mas a Finanças deve ser muito pesada, é número, deve ser uma coisa bem complicada. E dado as atribuições de muita responsabilidade para esses funcionários. Então, vejo um projeto que vem motivar, incentivar esses servidores públicos que vêm com FG1 e FG2 de 12 cargos. Isso é muito bom para o servidor, o Hernani é servidor, eu também. Então, com essas tarefas importantes que eles realizam, meu voto é favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Valmir do Parque Meia Lua. Bom, eu acho também que a gente nunca deveria de votar contra o trabalhador. Mas eu votei a favorável dos mais favorecidos, que era 6,76%, 75%. A discussão foi feita com o sindicato, muita discussão, e a gente votou favorável. E votei contra o secretário e o projeto do prefeito. E esse negócio de falar que é plano de carreira, que vai ajudar, que vai ter mais segurança, ter mais trabalho, isso já é quando você entra lá dentro, você já sabe como que é. Não precisa aumentar para esses papos assim, falando isso aí. Então, o meu voto é o contrário. Edgar Sasaki. Meu voto é favorável. Fernando da Ótica. Favorável. Hernani Barreto. Dentro do que eu falei na tribuna, da minha linha de raciocínio, não dá para a gente interpretar um projeto como esse pegando um artigo isolado ou pegando somente uma vertente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se a gente for analisar qualquer norma aqui dessa casa, não dá para a gente começar do artigo 9º. A gente tem que construir um entendimento jurídico a partir do primeiro artigo, para a gente conseguir entender. Então, quando eu ouço algumas falas aqui, é porque não conseguiu construir um raciocínio jurídico lógico dentro da matéria. Porque o que nós estamos fazendo aqui é, sim, fazer justiça com o trabalhador, e não benesse, e não benefício com o trabalhador. É totalmente diferente. Totalmente diferente, porque, como eu disse, sou servidor de carreira e sei da função gratificada. Como que compõe a função gratificada? Que é por mérito, lógico que é por mérito, mas porque ocupa uma coordenação, uma supervisão, é um líder de equipe. Então, eu não entendo algumas falas aqui, e eu sou favorável a esse projeto, não tem como ser contrário a um projeto dessa grandiosidade. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco.
Só justificando meu voto, é inadmissível a gente votar contra um projeto bom desse, que vai beneficiar, como já foi dito, só para não estender muito, aquelas pessoas que realmente vestem a camisa, a hora que você precisa dele, ele está ali para fazer, como eu já fiz parte da administração, eu conheço, eu sei, pessoas que realmente estão ali dispostas a trabalhar, a fazer o serviço, e na hora que você precisa dele, está ali. Então, essa mudança é uma mudança que vai beneficiar aquele trabalhador que realmente está disposto a construir uma cidade. Então, é inadmissível a gente votar contra um projeto bom desse, e meu voto é favorável. Maurício Raca. Só para justificar o voto também, eu quero deixar bem claro também que eu votei contra o aumento do prefeito e dos secretários, por entender que não tinha necessidade para eles, porque já tem um bom salário. E votei favorável ao salário dos funcionários públicos. E, é claro, está uma expectativa muito grande a reforma administrativa. Eu espero realmente que o prefeito, eu sei que é com dados técnicos, tem uma empresa, mas eu quero pedir mesmo que valorize o funcionário. E é claro que esse projeto vai valorizar alguns, vai atender alguns. E, é claro, não é incorporado, é uma ajuda de custo naquele momento por estar fazendo alguma coisa a mais. Mas eu sou muito bairrista e eu estou lutando pelos funcionários públicos da minha cidade. Não posso me ater a outras prefeituras, cada um briga pelos seus. Se tivesse o prefeito do PSDB aqui, estaria brigando também, para poder melhorar e valorizar o funcionário. Então, eu voto favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Eu quero dizer sobre essa função gratificada, dizer que nós temos várias pessoas de vários segmentos de partido, não é só PT, PMDB, PRB, nós temos vários outros partidos lá também na administração que são de função gratificada, e com certeza nesse meio irá beneficiar mais outras pessoas. Então, não é questão partidária, como já foi falado aqui. Tá? Está beneficiando o trabalhador em geral. Então, eu sou favorável. Vereadora Rose Gaspar, só justificando o voto, nós estamos votando aqui, alguns vereadores já falaram, eu só vou repetir novamente, a criação de 12 funções gratificadas. Quem pode exercer essa função gratificada? São servidores públicos municipais concursados. Só eles podem exercer. E o que é essa função gratificada? Exercer função cumulativa, aquelas de origem do servidor concursado, para atender demanda na diretoria de administração tributária. Não estamos criando cargo. A função gratificada, dependendo da necessidade da diretoria, ela vai colocar à disposição e o funcionário concursado que quiser assumir, assumirá. É isso que nós estamos votando, abrindo a possibilidade de 12 pessoas, 12 ou menos, dependendo do que a diretoria precisar, é isso que nós estamos votando, eu sou favorável. Projeto de lei número 9 de 2014, que altera e amplia o número de funções gratificadas da Secretaria de Finanças, foi aprovado por 10 votos favoráveis, um contrário e uma ausência.